Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Yarin e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi meu processo pra aprender inglês sozinha e sem precisar de nenhum curso pago. Eu sei que estudar uma nova língua pode parecer um pouco complicado e às vezes até impossível, mas eu garanto pra vocês que com o método certo vocês também vão conseguir, assim como eu consegui, apesar de todas as dificuldades. Mas antes de contar pra vocês como eu aprendi inglês, deixa eu me apresentar e contar um pouquinho de como foi a minha trajetória. Oi, eu sou Yarin, eu tenho 21 anos e atualmente estou morando na Coreia do Sul através de uma bolsa de estudos chamada Global Korea Scholarship, e um dos pré-requisitos para aplicar para essa bolsa é justamente o inglês. Durante boa parte da minha vida eu fui aquela pessoa que falava assim: eu nunca vou aprender inglês, é muito difícil, não sei porque a gente estuda isso na escola, eu não vou conseguir ir para fora mesmo. E apesar de eu sempre ter sonhado em morar fora, na minha cabeça isso parecia uma realidade muito distante por conta de eu não ter condições financeiras, porque nessa época eu não sabia muito sobre bolsas de estudo que cobrem tudo. Eu só sabia aquelas bolsas que, por exemplo, eles pagam a sua universidade, mas você tem que arcar com os seus custos de vida, então onde você vai morar, o que você vai comer. Para mim, assim, parecia uma coisa muito distante eu aprender inglês, eu conseguir morar fora. E eu não sei o que aconteceu exatamente em 2020, mas foi como se uma chavinha tivesse girado na minha cabeça. Eu falei, não, eu sei que eu tenho dificuldade, mas vamos tentar aprender inglês. E, inclusive, nessa época, estava durante a pandemia, então eu não sei se por eu ter mais tempo livre, eu falei, vamos dar uma chance, né, vamos tentar. Porque eu já tinha até tido uma oportunidade no passado de fazer um curso de inglês gratuito, mas eu acabei optando por fazer espanhol, porque na minha cabeça eu realmente tinha isso muito forte de eu não vou conseguir aprender inglês. Então, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é: mudem a mentalidade. Se vocês acreditarem que vocês não conseguem, provavelmente vocês não vão conseguir mesmo. E eu sei que você pode estar pensando, ele tá falando de lei da atração. Não, gente, não é isso que eu tô falando. A questão é que simplesmente, se você acha que você não vai conseguir, pra que você vai perder tempo fazendo aquilo? Você vai estar colocando no seu cérebro que estudar inglês vai ser perda de tempo, que você já não vai conseguir aprender mesmo. Então, pra que pôr esforço? Pra que perder seu tempo com isso? Então, essa é a primeira dica. Mude a sua mentalidade. Acredite em você. Eu sei que é difícil, gente, mas se você não mudar essa mentalidade, vai ser muito difícil e você vai acabar desistindo no meio. E como eu comentei com vocês, eu costumava ter esse tipo de pensamento bastante pessimista, de achar que eu não ia conseguir as coisas. E foi justamente durante a pandemia, o mundo em completo caos, que Deus começou a mudar esse tipo de pensamento e tocando no meu coração dessa questão de ir morar fora e estudar inglês. Porque antes mesmo de eu ficar sabendo dessa bolsa da Global Korea Scholarship, eu já tinha começado a estudar o inglês, acho coisa de uns 6, 7 meses antes. Mas tá bom, como foi que eu comecei? A primeira dica que eu quero dar pra vocês é: gente, vocês encontram tudo na internet. Hoje em dia, qualquer coisa que você quiser aprender, você consegue achar na internet e gratuito. Então, eu não acho que vocês precisam perder tempo pagando cursos caríssimos. Que, gente, eu já vi cada curso caríssimo na internet, falando, aprenda inglês em 1 ano. E eu sem fazer nenhum curso consegui, então eu não acho que vocês precisem desperdiçar o seu dinheiro com isso. Claro que dependendo pode sim ajudar, mas no caso do inglês tem muito material gratuito, então eu não acho que seja necessário. Um exemplo que eu quero dar pra vocês é o site da Cultive, onde você pode aprender muitas coisas, não somente inglês. Eles têm um curso completíssimo, eu não lembro agora exatamente quantas aulas, eu não cheguei a completar o curso deles. Mas, assim, dá pra vocês aprender bastante vocabulário, gramática também. O professor é super divertido. As aulas são um pouquinho longas, coisas de mais ou menos uns 30, 40 minutos. Até por isso que eu não completei, porque eu precisava da nota do TOEFL. Então tinha que ser alguma coisa assim pra eu aprender inglês muito rápido. Mas o curso deles é muito bom. E não só inglês, eles têm várias outras línguas também. E tem até, acho que um básico de coreano também agora, se eu não tô enganada. Então, eu recomendo muito vocês que estão começando a dar uma olhadinha nesse site e ver se é o estilo de estudo de vocês ou não. Um outro material de estudo que eu usei quando eu tava começando com inglês foi o Duolingo. Eu sei que pode parecer meio Duolingo, porque parece que é um joguinho, mas dá pra você aprender muita coisa dentro dele. E uma coisa que eu gosto muito do Duolingo é que ele pratica as 4 áreas. Então, você vai praticar a sua fala, você vai praticar a sua escuta, você pratica a leitura e também a sua escrita. Além disso, no Duolingo, eles têm aquele sistema de ofensiva. Então, quanto mais você faz as tarefinhas do Duolingo, mais pontos você vai ganhando. Então, eles têm, por exemplo, eu não lembro agora os nomes certinho, mas tem lá o Safira. Então, você vai competir
com várias outras pessoas e quem ganha mais ponto vai avançando de nível. Tem ouro, tem safira, esmeralda, não lembro tudo certinho. Tá falando da parte da ofensiva. Quanto mais dias você vai jogando e fazendo as atividades do Duolingo, mais dias de ofensiva você tem. A ofensiva é a quantidade de dias que você está fazendo as suas tarefinhas. Então, por exemplo, você bate lá 7 dias, aí você ganha um prêmiozinho. Você ganha tipo uns pontinhos também que dá pra você comprar coisa dentro do app. Então tem bastante coisa dentro do aplicativo que mexe com o nosso sistema de recompensa do cérebro. Então eu acho isso muito bacana, porque instiga você a querer jogar mais, conseguir mais pontos, passar pra próxima fase. Então, eu acho isso bem bacana, além de você poder adicionar seus amigos lá e fazer competição. Por exemplo, uma coisa que eu fiz com a minha colega de quarto, a gente fez uma promessa que a gente ia tentar fazer o Duolingo o máximo de dia que desse. Quem perdesse, quem parasse primeiro e perdesse a ofensiva, ia ter que pagar 50 mil wons pra outra. Então, assim, pra aqui é bastante dinheiro aqui pra Coreia. Então, é uma coisa que, obviamente, eu não quero pagar. Então, se vocês quiserem fazer isso com algum amigo de vocês, eu acho uma ideia bacana também. Ter que dar alguma coisa, ou, por exemplo, ter que pagar algum mico, alguma coisa que você realmente não vai querer fazer, porque isso vai te instigar a continuar estudando, a continuar fazendo. Bom, minha terceira dica, foque muito em aprender novas palavras, não foquem tanto em gramática. Eu acho que isso é uma coisa que desanima muita gente quando tá estudando inglês na escola, porque eles ficam muito nessa coisa de estudar gramática, aprender verbo to be. Minha opinião, a gramática do inglês não é uma coisa tão difícil, é uma coisa que dá pra você absorver naturalmente, assistindo filmes, assistindo vídeos, música. Então, particularmente, quando eu tava estudando, eu não estudei gramática, e ainda assim eu consegui, de alguma forma, não sei explicar, gente, mas de alguma forma você vai absorvendo como que eles falam. Claro que é bom você pegar um pouquinho da gramática pra estudar, pra você também não ficar completamente perdido como forma as frases, mas eu não acho que é uma coisa que você deva perder tanto tempo estudando. Vou dar um exemplo pra vocês do porquê eu tô falando isso. Se eu chegar em você e falar assim, você, restaurante amanhã. Ainda que não seja uma frase completa, você ainda consegue entender que eu quero ir com você num restaurante amanhã. Foquem muito em vocabulários, porque isso é o mais importante para você conseguir manter uma comunicação. Essa foi a parte mais básica de como eu comecei a estudar, mas como eu falei para vocês, depois eu acabei descobrindo sobre essa bolsa que eu queria aplicar e eu precisaria enviar uma nota do TOEFL. Foi aí que pegou, porque nessa época o meu inglês estava bem básico. Apesar de eu estar estudando, assim, mas eu tava estudando bem pouquinho, mais como um hobby mesmo. O inglês pra mim virou uma coisa mais como um hobby e não exatamente, tipo, um estudo fervoroso que eu estava fazendo todo dia. Depois que eu vi sobre essa questão da bolsa, eu falei, não, eu preciso pegar firme agora e realmente aprender o inglês. E, gente, num espaço de tempo, assim, de alguns meses, meu inglês melhorou muito, muito mesmo. E eu vou contar pra vocês o que eu fiz pra conseguir absorver mais conteúdo, conseguir me comunicar melhor, porque além de eu precisar do TOEFL, depois tem uma entrevista, e a entrevista é em inglês, então eu realmente precisaria saber falar. E o método de estudo que eu usei foi de consumir muito conteúdo. Literalmente, gente, tudo o que eu ia fazer. Eu já contei isso aqui no Instagram, quem me segue lá já vai saber. Se você não me segue, meu Instagram é yarin.batista e meu TikTok também, então vão me seguir lá. Contei pra vocês que eu fazia tudo ouvindo em inglês, gente. Eu ia pegar um ônibus, eu botava podcast e ficava ouvindo. Ia, sei lá, lavar uma louça, até quando eu tava lavando louça, eu colocava também podcast, ficava ouvindo, ficava estudando. À noite eu ia assistir um filme, eu não tava mais assistindo nada em português, eu tava assistindo tudo em inglês. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem muitas pessoas que às vezes pagam por curso caríssimos de inglês e no final do curso, às vezes não conseguem se comunicar, muitas vezes nem entende quando o nativo fala. E o porquê disso? Normalmente nos cursos tradicionais fica muito focado em livro, em leitura, ou às vezes você só escuta o professor falando e fica uma atividade muito passiva. Quando eu estava pesquisando essa questão de métodos de estudos, eu vi muita gente falando sobre isso, de realmente colocar o inglês no seu dia a dia. Então, por exemplo, você está fazendo algum curso de inglês, não fica só no curso, não fica só na aula. Você tem que chegar na tua casa, você também continua estudando, você escuta música e não só fica escutando, sabe, de uma forma passiva, mas realmente prestando atenção, tentando entender, o que tá falando aqui, sobre o que é isso. Mais específico, não sei se tem mais alguém aqui que também vai fazer TOEFL, IELTS ou alguma prova desse tipo, mas eu particularmente comecei a pesquisar sobre assuntos muito variados. Porque, por exemplo, no TOEFL eu vi que aparecia muita coisa relacionada à biologia. Então, eu achei no Spotify documentário do National Geographic. Então, nessa época, eu até conseguia ler e entender algumas coisas,
mas quando eu ouvia, eu tinha muita dificuldade. Então, por isso que eu foquei muito nessa questão do podcast em si. E eu ficava ouvindo o National Geographic, tentava entender. Enfim, gente, escutei documentários, assim, os mais aleatórios possíveis. Escutei de baleia, escutei... Nossa, muita coisa. Questão de filmes também. Muita gente fala de ficar repetindo o mesmo filme. Eu particularmente não gosto. Eu vi bastante gente comentando: ah, você pode assistir primeiro o filme em inglês, depois você põe com a legenda em inglês, depois você põe com a legenda em português. Eu particularmente não gosto. Quando eu ia assistir filmes, assistir séries, eu colocava o áudio em inglês e com a legenda em inglês, porque isso me ajudava a conseguir relacionar o que tá escrito com a forma como eles pronunciam, como eles falam. Porque tem muitas palavras que em inglês, se a gente for ler, a gente vai pronunciar de um jeito, mas o jeito que eles falam é completamente diferente. E eu acho que até por isso que eu tinha dificuldade com a escuta para entender os nativos falando. Então, se vocês também têm essa dificuldade na parte de escuta, coloquem a legenda em inglês com o áudio também em inglês para você conseguir relacionar um com o outro. Agora, se a sua dificuldade é com a parte de entender os textos, de leitura, gente, não tem jeito, vai ter que ler assim, tem que ler muito. Eu comecei a ler jornal. Gente, eu detesto jornal. Não gosto, mas eu comecei a ler jornal, parte de área científica, tudo em inglês. E mesmo sem entender, eu sei que pra quem tá começando vai ser muito difícil, mas eu garanto pra vocês, mesmo sem vocês entenderem o filme, sem entender o podcast, sem entender o livro, continuem escutando, continuem lendo, porque apesar de parecer perda de tempo, eu garanto pra vocês que não é, porque eu fiz isso e realmente funciona. Agora, voltando pra dica pra quem tá na parte mais básica, que não vai necessariamente precisar fazer esse tipo de prova, só quer mesmo aprender o inglês, eu recomendo vocês estarem lendo também o Webtoon. O Webtoon, ele é como se fosse um anime, não sei como fala, perdão. Mas ele é um livro. Então você consegue ler, por exemplo, tô aqui com meu tablet. Eu vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, gente. Inclusive, pra dizer específico qual webtoon que eu tava lendo, eu comecei lendo True Beauty. Quem gosta de dorama vai saber por conta do dorama que tem. Mas, bom, vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se dá pra ver aqui. Oi? Peraí. Aqui, ó. Porque é praticamente um gibi, só que virtual. Então vai ter aqui as falas, tem as imagens, e você consegue ir relacionando uma coisa com a outra. Então, mesmo que você não necessariamente saiba o que aquela palavra significa ou o que eles estão falando, você consegue pegar pelo contexto das imagens. Então, pra quem tá bem no comecinho, eu realmente recomendo a leitura de webtoon, porque já começar lendo jornal e lendo livros, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil. Mas pra quem precisa aprender o inglês um pouco mais rápido, eu recomendo tentar ler um pouquinho de tudo. Bom, sobre a questão de escrita, talvez alguns de vocês já tenham escutado essa dica, mas é escrever diário. E não precisa necessariamente ser todo dia, mas você pode começar escrevendo, por exemplo, hoje acordei, fiz isso, fiz aquilo, fui pra tal lugar, conversei com meu amigo sobre isso. Ou uma outra coisa que eu comecei a fazer com coreano foi fazer tipo um diário de estudo. Então eu escrevo em coreano o que eu estudei hoje na minha escola em coreano. Porque, por exemplo, para contar do meu dia a dia ia ficar uma coisa muito básica. E isso ajuda também um pouquinho a reforçar o que você já estava estudando. Então, hoje eu estudei sobre isso e eu gostei dessa parte, achei interessante isso, aquilo. Também dá pra vocês, por exemplo, fazer isso com filme, série, livro, o que vocês estiverem consumindo em inglês, vocês podem colocar a sua própria opinião sobre aquilo. O que você achou do filme, se você gostou, não, por que você não gostou. Isso vai ajudar vocês a conseguir criar novas linhas de pensamento e a aprender a se expressar melhor em inglês. E falando sobre se expressar, a gente também tem que falar sobre, justamente, a fala. Então, quando a gente não tem um professor, pode parecer bem difícil praticar a fala, mas uma coisa que eu consegui fazer na época foi o aplicativo Omegle. Gente, todos os aplicativos, curso, enfim, que eu tô comentando aqui, eu não tô sendo patrocinada por ninguém, é simplesmente porque eu usei essas coisas e eu achei que pra mim funcionou, então pode ser que pra outras pessoas também funcionem. Enfim, prosseguindo. Sobre a questão do Omegle, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem umas pessoas meio pervertidas lá. Assim, foi algo que eu usei, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que tá no aplicativo pra fazer coisa errada. Então,
prestem atenção, não saiam falando coisas pessoais de vocês. Especialmente não saiam falando coisas pessoais. Mas assim, vocês também conseguem achar muita pessoa bacana pra conversar, pra praticar a língua. Então você consegue pegar, você vai lá no aplicativo, você seleciona, eu quero falar, por exemplo, com alguém dos Estados Unidos. Você coloca lá Estados Unidos e você tem aquele sistema. Então, tipo, fica a câmera da outra pessoa aqui, a sua aqui embaixo, e você arrasta pro lado pra poder passar e falar com outra pessoa, se você não gostar daquela, ou se for algum tarado. Assim, eu já fiz bastante amizade lá, a gente trocou Instagram, continuou conversando depois. E tem uma galera muito bacana que tá bem disposta a conversar coisa do dia a dia com você, pra praticar. Fiz amigo da Indonésia, fiz um outro amigo da Alemanha, e são, assim, pessoas bem bacanas, mas como eu falei, sempre tomem cuidado. Mas, pra quem não quer arriscar, tem uma outra dica muito legal que, na época, eu não sabia, eu nem sei se já tinha ChatGPT na época, mas eu comecei a usar um pouquinho agora com o coreano pra poder praticar a fala, que foi justamente, como eu falei, o ChatGPT. Você pode pedir pra ele, pra vocês praticarem inglês, e você pode, por exemplo, dar um tema, hoje eu quero falar sobre isso, ou simplesmente conversar coisa do dia a dia com um aplicativo. E é muito louco, porque parece que você tá conversando com uma pessoa mesmo. Mas uma coisa interessante que você pode fazer é pedir pra ele te dar um relatório no final das coisas que você falou. Então, se teve algum erro gramatical, se tem alguma palavra que soa estranho, por exemplo, traduzindo direto do português pode parecer ok, mas quando você fala isso em inglês não soa tão natural. Então, você pode pedir pra ele te dar essas dicas de como soar mais natural, corrigir erros gramaticais. Então essa é uma dica bem bacana, porque além de você poder praticar a parte escrita com o ChatGPT, você também pode ir na partezinha de fala e conversar como se você estivesse conversando com uma outra pessoa. Eu sei que tem muita gente que trabalha, que estuda e não vai ter tanto tempo pra estudar, igual eu tava tendo naquela época, por conta da pandemia. Mas o que eu quero dizer pra vocês é assim, gente. Mesmo que 5 minutos, 10 minutos por dia, eu garanto que vocês vão conseguir aprender. Claro que vai precisar de um tempo maior, mas estudem. Estudem, estudem, estudem todo dia. Frequência é tudo. Porque não adianta nada, por exemplo, eu sento num final de semana, eu não vou trabalhar, eu sento no final de semana, estudo 3, 4 horas e depois fico o resto da semana inteirinha sem ver absolutamente nada em inglês. O cérebro não vai guardar aquilo, você vai acabar esquecendo tudo que você estudou. Então, apesar da correria, tentem pelo menos fazer o Duolingo, igual eu falei pra vocês. Ou essa questão de vai pegar um ônibus, ou tá lavando uma louça, tá limpando a casa. Tenta escutar um podcast, põe um filme, deixa uma música rodando. Não só deixa lá o áudio tocando e você sem prestar atenção, mas tenta ir fazendo aquilo e prestando atenção no que você tá ouvindo também. E como eu falei, gente, o Duolingo, eu sei que parece bobinho, mas eu garanto que dá pra aprender bastante vocabulário, dá pra aprender bastante coisas novas com ele. Façam pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos todo dia, sem parar. E quando vocês tiverem um tempinho a mais, tenta fazer essas coisas que eu comentei, por exemplo, de ler e de pesquisar mais sobre, falar com o ChatGPT, não sei. Vejam o que vocês acham que funciona melhor pra vocês, qual área às vezes vocês têm mais dificuldade ou menos, e invistam bastante nisso, nessa área que vocês têm mais dificuldade. Voltei aqui, gente, esqueci de uma outra dica pra questão de vocabulário. Eu não usei com o inglês, vou ser sincera, mas eu uso bastante com o coreano. E pode ser que pra alguém isso ajude também, que é a questão de flashcard. O que seria o flashcard? É um papelzinho que você vai escrever a palavra na língua que você tá aprendendo na frente, e aí na parte de trás do papel você escreve a tradução em português. Você pode usar isso, na verdade, para qualquer matéria. Então, por exemplo, tem uma palavra específica que você tá aprendendo na sua matéria e você, às vezes, esquece o significado. Então, você pode escrever atrás. Enfim, dá pra usar em várias coisas, não só pra aprender línguas, mas é bem interessante também e ajuda essa questão de memorização de vocabulário. E é algo que você consegue carregar simplesmente nessa mochila. Então, você tá indo pro trabalho, tá indo pra escola, você vai lá e revisa o flashcard. Tem bastante aplicativos hoje em dia também, então fica bem prático. Você consegue fazer de qualquer lugar que você tiver, você só pega o seu celular e revisa.
Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Esse foi o método que eu particularmente usei e que me ajudou a aprender o inglês em praticamente um ano e meio. Mesmo estudando sozinha, mesmo sem ter nenhum professor. E eu espero que ajude vocês também. Como eu falei pra vocês, tem que se esforçar, tem que estudar, assim, todo dia. Eu estudava literalmente todos os dias, mesmo que fosse por 5, 10 minutinhos, gente. O mais importante é você não desistir nenhum dia. Porque se você perdeu o hábito, já era. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Eu tô compartilhando mais do meu dia a dia, morando aqui na Coreia do Sul. Pretendo fazer mais vlogs e também pretendo fazer mais vídeos sobre a bolsa de estudo que eu vim aqui pra Coreia. Que, inclusive, já tem vídeo aqui no canal explicando toda a questão da documentação. Então, se você também planeja aplicar para essa bolsa de estudo, confere aqui no meu canal que já tem vídeo contando todos os detalhes. É praticamente um aulão de como aplicar, porque o vídeo tem quase 1 hora, assim. Eu deixei tudo de mão beijada pra vocês. Me sigam também no Instagram, todo dia praticamente eu tô postando lá nos stories, mostrando como tá sendo o meu dia a dia, vivendo aqui na Coreia. Então, se vocês se interessam por esse assunto, já vão lá me seguir no TikTok também. E basicamente era isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se vocês tiverem alguma outra dica, algo que vocês queiram compartilhar com alguém, coloquem aqui nos comentários, porque toda ajuda é bem-vinda. É isso. Beijos!